A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Vamos para mais um vídeo, a sequência do estudo bíblico da estátua de Nabucodonosor do livro de Daniel, tá bom? Lembrando, irmãos, que tem que ver o vídeo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto vídeo para vocês entenderem, tá? Que eu faço vídeo aí, por que eu reparto? Porque senão ia ficar vídeo que nem aqui, esse estudo aqui tem 1h40. Aí ninguém vê, teria que ser uma live, ninguém vê, quase, né? Então, eu divido ele para vocês irem vendo aos pouquinhos, para ficar mais fácil para vocês verem, né? Aqui não é uma imposição, se ninguém quiser ver, não é obrigado a ver, tá? E assistir até o fim, senão vocês não entendem, quando tiver tempo. Então, não adianta ver um vídeo só e não ver o resto, porque você vai ficar boiando na história, entendeu? É para dar conhecimento e para vocês não serem enganados, tá? Já começa. Aí, que acontece? Tem muitos que faz de uma vez só, aí a gente faz de uma vez só, ninguém vê. Se você divide, também ninguém vê. Não é uma obrigação ninguém ver nada, mas a gente faz com carinho, com todo carinho, para levar conhecimento, né? Aí a gente tem o trabalho todo aqui, mas tudo bem, ninguém é obrigado a ver, tá? Não estou aqui choramingando. Mas se vocês quiserem ter conhecimento, não ser enganado, estou falando para os que dizem cristão. Então tá aí os estudos. Só que eu tenho que dividir e aí vocês vão vendo a pouco, tá bom? Então vamos lá. Não adianta ver um só que aí não vai entender nada, porque é uma sequência. Tem vídeo que eu faço que é um vídeo só, o assunto é um vídeo só. Mas esse aqui é uma sequência. Deixa eu colocar aqui, peraí. Ajeitar aqui. Caramba, tá ficando torto. Acho que agora vai, né? Vamos ver. E é uma profecia de duplo cumprimento. Por quê? Porque, de fato, bate com tudo que aconteceu com o Antíoco. Bate. Eu não contei aqui praticamente essa profecia juntamente com a história. Sim ou não? O grande chifre foi quebrado, a lista do grande. Outros quatro também signos, né, subiram depois que ele foi quebrado. São os 4 generais. E dentre os 4 generais surge um pequeno que se levanta contra o povo judeu. Antíoco. E tudo que está escrito ali em seguinte acontece por meio dele. Essas profecias, de uma certa forma, eles tiveram cumprimento. Mas essa profecia acaba aí? Tudo acaba aí? Não. Não. Por quê? Porque esta visão acontecerá no tempo do fim. É uma visão que é para o tempo do fim. Bom, vamos continuar então, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consegui marcar isso daqui. Se eu não marcar, não tem problema. Vai ter que ser na mão mesmo, tá? Vamos ver aqui, então. Vamos voltar aqui, ó, lá pro texto. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. De um deles quem? Dos 4. 4 generais. Ou seja, saíram 4 generais. Lá da Grécia. Para quem pegou agora o bonde andando. Saíram 4 generais. A Grécia atacou a Pérsia, derrubou os reis. Olha só. E tomou lá. São esses aqui, ó. Eles que estavam com o comando. Seleucidas, Licímaco, Cassandro e Ptolomeu. Cassandro. O reino de Ptolomeu I, falecido em 283 a.C., incluía o Egito e as regiões adjacentes. O reino de Cassandro, cerca de 358 a 297 a.C., foi composto pela Macedônia, a maior parte da Grécia e partes
da Trácia. O reino de Licímaco, cerca de 361 a 281 a.C., incluía a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes da atual Turquia. O reino que foi dividido. Os Seleucidas. O reino de Seleuco, falecido em 281 a.C., mais tarde, o Império Seleucida, compreendia o atual Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia e partes da Ásia Central. A Ásia, né? Dos Seleucidas é que surge Antíoco. Ó. Em 215 a.C. e 162 a.C., Antíoco foi um rei da dinastia Seleucida que profanou o templo judeu. Ok? Aí olha só. O Antíoco Epifânio, que é o chifre pequeno, que saiu do Seleucida, né, do 4 reinos divididos, que se dividiram, e profanou o templo de Jerusalém, fez o sacrifício contínuo e a adoração do sábado cessar, e não ter mais sacrifício, e fizeram os judeus se curvarem a religião dos gregos, né? Entendeu? Alguns aceitaram a força, né, não tiveram opção, outros não aceitaram, e depois aí, por conta disso, levantou a Guerra dos Macabeus, né? Que os Macabeus que significa martelo, né? É porque eles não se curvaram, eles eram valentes e iam pra cima, mesmo que eles perdessem, mas eles iam, entendeu? E eles ganharam e perderam algumas, né, batalhas. E essa guerra, essa revolta dos Macabeus, tá descrita na Bíblia católica, tá? Só tem 1º e 2º Macabeus na Bíblia católica. Na protestante, vocês não vão achar o 1º e 2º livro de Macabeus, tá? Que conta essas histórias aí, que teve essa revolta dos Macabeus. Macabeus era o povo judeu, tá? Era a etnia judaica lá que tinha lá, e não aceitava essas imposições do antigo 4º Epifânio. Filho de Jafé, era originalmente progenitor dos jônios, da Ásia Menor. Em um momento posterior, esses jônios se separaram e habitaram regiões que iam desde a Grécia até a Espanha, incluindo partes da Itália e a ilha de Chipre. São diversas informações, tá, irmãos? Então você pega aqui a Babilônia, você tem a Babilônia aqui, descendentes aqui direto de Cã. Você tem aí os persas, que são descendentes direto de Jafé. E você tem aqui também os gregos, que também são descendentes de Jafé. Tá? Mas o que é interessante aqui é você entender o seguinte. Lembra que eu falei que essa profecia aqui, ó, ela é para o tempo do fim? Essa profecia é para o tempo do fim. Então você tem que estar atento com isso aqui, ó. Egito e regiões adjacentes, a parte da Macedônia, Grécia, algumas partes da Trácia, Lídia, Jônia, Frígia, Turquia, tudo isso daí, hoje é a Turquia. Seleucidas, Irã, Iraque, Síria. A Turquia. E Turquia de novo. O Iraque lá. Certo? Irã, então você tem que gravar essas informações aí. Essas informações aqui são importantes. Essas informações são importantíssimas. Tá? Tem que estar com a mente aguçada nisso daqui. Por isso que a gente acha que o anticristo vai vir de Nínive, que é lá a parte da Turquia, né? Muito acha que o anticristo vai vir de Roma, não, que é o Papa. Não, o Papa tá ligado ao falso profeta. Se for o Papa religioso, católico, como muitos pensam, né? Porque eu acredito que o Papa pode ser tanto vir da Igreja Católica, como pode formar uma outra religião e ele se proclamar um Papa fora do catolicismo. Um falso profeta, né? Que vai dar apoio ao anticristo. Pode ser as duas coisas. A gente ainda não
Porque o livro de Daniel e Apocalipse, como a gente sempre fala, é muito complexo, muito cheio de figuras, né? Tem que estudar bastante para decifrar, né? Nem os profundos mais estudiosos às vezes se confundem, às vezes também. Então a gente vai desembaraçando, né? Partir para a parte que é mais interessante, que é a Era dos Impérios. Fazendo um resumão. Agora vai para a parte de... Nós temos aqui do ferro, das o pernas. ouro, que representa Império o reino Romano. babilônico, a cabeça, Império Romano. que é chamado de leão. Essa informação é importante para mais tarde. Você tem aqui as partes dos braços, que é a prata, que é o Império Medo-Persa, que é representado pelo urso. Essa informação também é muito importante mais na frente. E nós temos o Império Grego, que é a parte da cintura ali, né, o bronze, e que tem a representação do leopardo. E aí o leopardo tem 4 cabeças. Por que 4 cabeças? São o reino. Não é só ele. Leopardo tem 4 cabeças porque foi o reino da Grécia dividido para 4 generais. E aonde saiu o chifre pequeno, que é o antigo Epifânio. Por isso é o leopardo de 4 cabeças. Entendeu? Ele tem 4 cabeças. Quem são essas 4 cabeças? É isso aqui, ó. Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleucidas. E dessas 4 cabeças, que são também chamadas de chifres, sai Antíoco Epífanes, que também é chamado de chifre pequeno. Ele sai de Seleucidas. Só que essa profecia aqui, apesar de ter sido cumprida em parte lá, essa profecia vai ter acontecerá no tempo do fim. Tá? Foi parte lá e parte cá. Vamos voltar aqui. Vamos falar agora sobre... Por isso que lá em Apocalipse vai ser 10 reinos unidos e a parte dos dedos dos pés vai se conectar com os 10 chifres das 7 cabeças de Apocalipse, que aí o chifre pequeno passa a ser o anticristo lá do tempo do fim, entendeu? Por isso que Daniel falou, vai que essa profecia é para o tempo do fim, entendeu? Então é um círculo que se repete. A parte de ferro, ok? E aí vão se juntar os reinos, né? Vamos lá. Vão se juntar os reinos, vão se juntar os impérios, os poderosos, as religiões, né? Fraudulenta. Depois uma dessa religião, o poder civil, que é onde a mulher de Apocalipse está sentada, que é a meretriz, que é o poder religioso, vai ser derrubado para a construção, não é construção de um templo, é construção de uma nova religião, que essa vai ser a religião do anticristo, que ele vai acabar com todas as religiões para fazer uma única religião, unindo todas em um único ideal, que é as ideologias do anticristo, entendeu? E quem não adorar já sabe o que vai acontecer, né? Vai ser perseguido e até morto, que nem o que aconteceu aqui com o antigo Epifânio. Acabou com o judaísmo lá, fizeram ele se converter para a Grécia, né? E isso vai acontecer no tempo do fim. Só que vão ser esses impérios que você viu hoje aqui, descrito ali, que ele explicou, muitos vão ressurgir lá no tempo do fim, só que com outro nome. Por exemplo, a Grécia vai ser representada por outro país. Lá, pode ser que seja o Islã, né? Que o Islã está querendo dominar também, né? Uns pensam que é Roma, né? Que vai querer dominar também. Outro pode ser os Estados Unidos, que os Estados Unidos está dominando agora. Mas tem país que quer dominar na frente dele. Tá tendo guerra aí para isso, irmãos. Então, tem que tomar cuidado aí com as interpretações. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o ferro, que é a Era dos Impérios. Nós tivemos aí o Império Babilônico, que reinou durante 87 anos. Deixa eu parar aqui. Outros pensam que é Israel que vai dominar. Pensa que a prostituta, que Deus chama de prostituta Israel, né? Porque eles traíram com outros deuses, fizeram comércios com os reis da terra também, igual a religião católica romana fez, né? Então tem que ver o contexto, de qual tá falando, que tem um contexto aqui no Antigo Testamento, que Deus está falando de Jerusalém, a prostituta.
Só que lá no final dos tempos tem outras prostitutas, entendeu? Então a gente tem que entender o contexto de tá falando de quem, de qual cidade, se é de uma religião, entendeu? Então, a única dominação que Israel teve sobre os reis da terra foi lá com o tempo de Salomão. Aquele tempo de Salomão. De lá para cá, Israel não foi dominou sobre o rei da terra, ele foi dominado. Entendeu? Fala que a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A grande cidade. Só que Israel só dominou no tempo de Salomão. De lá para cá, ele foi sempre escravo. Então, ali naquele contexto de Apocalipse 17 e 19, está falando de uma religião. Está falando de uma cidade. A cidade vai ser citada no livro de Apocalipse, sim, mas depois. Entendeu? A gente tem que fazer distinção. Qual prostituta que Deus está falando? Que ali ele não fala só de uma. Entendeu? Muitos se confundem com isso aí. Persa, que reinou durante 209 anos. Tivemos o Império Grego, que reinou durante 184 anos. A Era do Ferro, diferente das outras eras, ela não é uma era de apenas um império, como muitos pensam, que é apenas o Império Romano, negativo. Houveram muitos outros impérios. Sim, tiveram na parte do ferro. E isso olhando só para a parte dali da Europa, tá? Mas nós tivemos muitos impérios. E essa era aí é uma era extremamente importante. Na minha opinião, é a parte que traz muitas revelações, essa parte do ferro. Tá? É verdade. Apesar de você ver o Império Babilônico, o Império do Persa, o Império Grego, essa parte daí, para mim, eu considero uma das mais importantes. Tem muita informação aí, mas muita informação. Então vamos ver o que esse império aí reserva para nós. Temos aqui, né, em 27 a.C., já começando um império romano. Tá? E você vai ver por que esse império ele é chamado de ferro. Olha por quê? Já está mostrando aí. Ó. Por que ele vai ser as construções tudo de máquinas. Vai começar ali já. Aí vai para frente. Lá na frente, revolução industrial, né, e tudo mais. Olha, já estão fabricando já canhão, caramba, 4 armas ó, de fogo, tudo ferro. No início, no comecinho do Império Romano, eles trabalhavam mais com ferro, negócio de espada, coisa. Aí mais para frente eles foram criando coisas. Porque o Império Romano, meus irmãos e irmãs, ele trouxe para não só para Jerusalém, mas ele construiu várias coisas ali, né? Herodes o Grande, que também tinha um veículo ali, como que fala? Restaurou o templo de Jerusalém e tudo. Depois no ano 70 foi destruído, né? Aí depois eles mandaram fazer água entubada. Depois mandaram fazer assalto em alguns lugares. Mandaram fazer coisa e foi expandindo o reino dele. E eles foram construindo coisas. O romano construiu muitas coisas, né? O Império Romano, entendeu? E teve, só que não foi só ele que depois teve guerras ali, né? Depois de Cristo ali, vai ter um dia que eu vou também, que é muito estudo, irmãos. Eu vou começar a fazer estudo das histórias. Aí eu vou mostrar do ano 70 da destruição do Templo de Jerusalém e das guerras que teve ali, né? Como foi, né? Aquela ocasião ali. Vamos lá. Tem muitos que sabem já, mas nem todos, né? Conhecem as histórias. Aí já é pro tempo do fim já.
Já deu para sentir um pouco o drama, né? Já são máquinas já do tempo do fim aí. A Era do Ferro. Que na verdade o tempo do fim começa... O fim dos tempos começa depois da morte do Messias e ressurreição dele. Ali já começa o início de tudo, do final dos tempos. Entendeu? Que é o tempo que a gente está vivendo, né? Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ali, só que vai se passando séculos até chegar o tempo que é o nosso. Que eu acredito que é a última geração. E por que eu acredito que nós somos a última geração? E geração na Bíblia é de 70 a cada 100 anos, tá? Você pode analisar por cada 70 anos ou por cada 100 anos. Então, se você for fazer a soma, 4.000 anos se passaram de lá, desde Gênesis até Yahshua, até o Messias, certo? Do Messias para cá passaram quanto tempo? 2.000 e não sei quantos anos, não é? Soma, 6. Se os 7.000 anos é o número 7 é o número da perfeição de Deus, certo? Seria o milênio, certo? E no calendário, não sei agora, mas quando eu estudei isso faz pouquíssimos, eu acho que foi uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, não existia ano 3000. Então você faz a conta. Quantos anos nós estamos, em 2025, certo? Para até chegar lá, o que? 75 anos? Até chegar chegar no ano 3000, que não vai chegar, então soma 74 anos. 74 anos para chegar no ano 3000 é o 7º. O ano 7.000 é o ano da perfeição. É o milênio, o reino milenial de Cristo da Terra. Então nós estamos próximos, peraí. Então a tribulação está próxima. Tá vendo? É só a gente tem que fazer as contas aí, ó. A Bíblia tem muitos enigmas aí. Quem gosta de estudar, isso aqui é um prato cheio, hein? Ó, dá até saliva na boca. dá até fome de estudo. Vamos lá. Domina. Sem o ferro, você não tem nada. Você sem o ferro, você não consegue vencer guerra. Apesar que lá de Gênesis já fabricavam, né? Espada, tudo, que era de ferro. Mas não era, eu acho que não era bem de ferro. Tinha outro material lá, né? Que é o que ele falou, que é a prata, bronze, né? Mas já tinha tecnologia lá, mas aquelas tecnologias lá de Gênesis, para quem não sabe, quem duvida, né? Estuda aí livros de Enoque e tudo. Foram os anjos e os Néfilis que ensinaram aos filhos dos homens, entendeu? As tecnologias, né? Porque o homem também já estava corrompido e por isso que veio o dilúvio. Deus acabou com toda a desgraça que os anjos caídos trouxeram para esse mundo aqui. Aí a gente fala essas coisas, o pessoal fala que a gente está viajando, que é coisa de doido. Tá nas escrituras isso daí. E ainda o livro de Judas cita, o livro de 2 Pedro cita isso daí. Não tá, eles citam, eles não falam muito a fundo, mas aí você tem que ir para os livros apócrifos, tipo, considerados apócrifos, né? Como o livro de Enoque, que não é verdadeiramente apócrifos, que apócrifos significa livros não inspirados pelo Espírito Santo. Mas quem que determinou que o livro de Enoque não era inspirado? Foram os católicos e outros, né? Que não aceitaram. Certo? No cânon oficial bíblico. Mas alguns judeus aceitam. Entendeu? Então, por que eles não aceitaram? Ali tem muita informação no livro de Enoque. E se ele não foi inspirado, o livro de Enoque não foi inspirado pelo Espírito Santo, quem são os católicos para determinar? E outra, se não foi inspirado, por que a carta de Judas cita o livro de Enoque? Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou. Profetizou o quê? Cadê as profecias de Enoque? Onde está? Onde está? Não está no cânon bíblico oficial. Entende, irmãos? Aí, ó, dá para você ver as manipulações, as mentiras que são contadas e que o povo acredita. Vamos lá. Importante mas o mundo conseguiu sobreviver muito bem sem o petróleo durante muitos anos. Quem tem petróleo hoje? Vai lá nos árabes lá, como chama? A gente chama de muçulmano, mas tem um nome lá, os muçulmanos, depois eu lembro o nome. O ferro é importante. Estamos
estudando agora sobre um período da história que é interessantíssimo. O Islã, né? O Islã tem petróleo, o Islã. Então você tem o Império Romano, que é dividido entre a Roma Ocidental. Isso aqui é uma linha do tempo, ó, a estátua e a Roma Oriental. História do mundo, desde lá de trás até o fim dos tempos. A Roma Ocidental, fundada em 200 Por isso que é o quebra-cabeça. E a Roma Oriental, fundada em 330 depois de Cristo. Aí a pessoa pega, ó, só vai para aprender religião. Perde essas revelações do Senhor. Porque o que importa não é religião. O que importa é você ter conhecimento bíblico para não ser enganado e não ter a sua alma perdida. Entendeu? E você saber o que significa salvação e o que é ser salvo e o que é ser escolhido, o que é ser... O que é ser seguidor do Messias? Tudo isso aí você vai aprendendo nas escrituras. Coisas que não te ensinam, ou ensinam de maneira distorcida. A religião não te dá esse estudo de conhecimento. Dá? Eu duvido, completo assim, duvido que a religião fala isso. Tá? Ele só vem falar de revelações que não está na Bíblia, usa uma palavra, distorce, tira do texto para falar que foi Deus que falou. Olha, eu não mandei esses profetas, diz o Senhor. Não escutar ele, não tenha medo. Se a profecia não se cumprir, é que foi falsa profecia. Se fosse no Antigo Testamento, a Bíblia disse que tal profeta tinha que morrer. Hoje, como nós estamos na graça, né, os caras nada de braçada aí e engana todo mundo aí. Vamos lá. Na divisão do Império Romano, que você consegue observar por aqui, os germânicos, que ao longo dos séculos foram adentrando no Império Romano, eles acabam que aos poucos indo conquistando o Império Romano do Ocidente, tá? Esses germânicos, eles tinham uma família homogânica e nas famílias, né, eles formavam clãs e formavam dessas clãs tribos, e dentro dessas tribos eles faziam assembleias de guerreiros, justamente para poder fazer essas invasões. E você vê aí esses grupos, ó. Os hunos. As outras etnias, ó lá, os outros menor, né? Impérios que tinha lá. Não era só Roma. A Roma foi a mais conhecida que dominou mais. Mas depois teve guerra com outras etnias ali. Né? Os visigodos. Tudo bárbaro. Os vândalos. Os góticos. Suevos. Aí mais lá na frente teve os vikings. Saxões. Né? Que não vai falar aí, né? E aí é o seguinte. Encurtando a história, né? Em 476, o imperador Rômulo Augusto, ele abdica da sua coroa para Odoacro. Tá? A partir desse momento, né, os germânicos que estavam ali, já vamos colocar essa palavra, né, namorando o Império Romano, porque eles estavam ali tudo na fronteira, né? Estavam todos ali na fronteira, então você imagina como que estava muito fácil, estava muito frágil, né? O Império Romano do Ocidente. E aí eles começam a invadir e chegou uma... Depois se divide, né? Divide entre aspas assim. O Império Romano, ele vai para várias... mistura com várias nações. Você vê que Martinho Lutero veio da Alemanha. Então tem Roma Ocidental e Roma Oriental. Entendeu? Então aí se tem a Roma Ocidental e Roma Oriental. Então eles se misturam ali. Entendeu? Já começa a mistura do ferro com o barro, né? E uma parte é forte, outra parte é fraca, né? E isso não vai só ficar ali na época dos romanos. Isso vai estender até o nosso tempo do fim.
E ferro e barro não significa só impérios. Significa homem com máquina, a mistura de homem com máquina, entendeu? E não é só a mistura de homem com máquina por fora. É integrar no corpo, que isso vai combinar lá na imagem da besta, vai combinar lá na marca da besta. É combinar com o transhumanismo, que é homem com máquina, entendeu? Vai combinar lá na frente. Aí a gente vai começar, por isso que eu falo que é importante estudar a Bíblia para você, aí você vai falar, puxa vida, como é que eu não percebi isso antes? Aí você vai começar, a sua mente vai se abrir, você vai entender as maquinações desse mundo corrupto, do fraudulento, vendo esses estudos aqui, até chegar no livro de Apocalipse, sua mente se abre. Aí você vai falar, olha aqui as maquinações do qual que é a intenção dos poderosos aqui. De dominar o mundo, de fazer o povo de escravo, de ganhar dinheiro, de corrupção, de ficar bilionário, de criar deuses e ele mesmo ser Deus, como foi desde Nimrod lá, é tudo. Aí você entende tudo que está acontecendo nesse mundo, é a história do mundo aí, ó, do mundo corrupto. Vai, vamos lá. Em que eles tomam o Império Romano. E ali você vê os godos, que são muito importantes na história mais na frente da igreja, porque eles são os góticos, e você sabe que os góticos acabam tendo uma certa arquitetura em muitas igrejas ali, que são igrejas góticas, né? Eles eram muito bons na cavalaria, eles vieram lá do leste, os visigodos do oeste, que foram divididos, né, na verdade, foram divididos para o leste e oeste, né? E eles também viviam brigando entre si, por exemplo, os ostrogodos, eles chegaram em Roma desesperados, porque tinham sido atacados pelos hunos. Tá? Então você tem aí vários agora, vários, não vou colocar império, né, mas ele se adiantou um pouco. Ele se adiantou no estudo, porque aí ele pulou a parte de Roma, né, do domínio romano, né, porque os judeus queriam sair do jugo romano, ele pensou até... Porque por isso que os judeus não creem no Messias que veio, porque eles esperavam o Messias que ia libertar o povo judeu da tirania dos romanos. E não foi, Jesus veio na primeira vinda, ou Cristo, ou Yahshua, a nomenclatura que você quiser usar. Sempre estou falando assim agora porque para livrar de confusão, tá? Cada um usa a nomenclatura que quiser, certo ou errado, aí cada um pesquise e vê o nome que acha que tem que falar, né? Então, antes da vida de Yahshua, quando veio o Yahshua, o Messias nosso, o que aconteceu? Eles não acreditaram, porque ele não lutou contra os romanos. Ele veio para cumprir a lei, morrer no nosso lugar, pagar os pecados e dar ensinamento das novas alianças. Entendeu? Interligando com a velha aliança. Entendeu? Então, e eles pensavam que o Yahshua vinha para combater o Império Romano, livrar do jugo. Então, aí depois teve... Da Grécia, teve os negócios com o Império Romano lá. E outra, falando que a Grécia, ela mudou o calendário, viu? Depois eu vou fazer um estudo de calendário, tá? Por isso que você vê, setembro cai no dia quanto? No mês 9, né? Mas setembro vem de quê? De 7. Era para ser mês 7. Outubro é o quê? 8. Por que outubro cai no mês 10? Novembro é o quê? 9. Por que cai no mês 11? Porque foi mudado o calendário lá. O nosso calendário é calendário gregoriano e depois deu sequência com os romanos. Entendeu? Por isso que fala que o anticristo ia mudar a lei, os dias e os tempos. Entendeu? E ele já fez desde lá a tipologia de anticristo, o espírito do anticristo nas pessoas. E hoje vai estar com a pessoa mesmo do anticristo derradeiro, né? Que vai fazer toda essa balbúrdia aí, né? Cada um no seu... Aí ele esqueceu de falar do tempo da destruição do templo de Jerusalém, porque ele já pulou para frente. Mas ele devia ter falado aí, eu acho. Não sei se ele ainda vai falar. No seu local, ó. Deixa eu ver se essa aqui... E ainda mudou, porque aí o Império Romano caiu, ressurgiu depois no catolicismo, que se espalhou para todas as nações. Catolicismo romano. Ele não falou nada disso aí. É isso aí. Não sei se ele vai falar mais à frente. Porque que acontece, tá? Em 400... É que a explicação dele aqui, ó, ele quis se ater
que não foi só Roma que foi a parte de ferro, como muitos pensam. Teve outros reinos que se conectou com Roma ali, ou guerreou com ela, ou fez parte dela, fez aliança. Muitos não sabem disso, tá? Porque na destruição do templo teve muitos outras etnias que se uniram com o romano para guerrear com o romano para destruir o Jerusalém e o templo lá e tomar posse das coisas lá. Aí, por isso que eu falo que tem juntos tinha uns muçulmanos lá, e as pessoas falam que não, que só foi os romanos com o general Tito. O general Tito estava à frente, mas não foi só ele. Ele tinha os outros aliados ali, tá? E as pessoas dizem que não, tá. Dizer, os bárbaros eles tomam a Europa. E aí você vê, ó, tá vendo essas linhazinhas aqui, ó? Tudo eles, ó. Os vândalos, os hunos, os ostrogodos, os visigodos, os góticos, né, os godos, né? Os francos, os anglo-saxões, ó. Tudo tomando, ó. Isso entre o ano 100 e o ano 500 depois de Cristo. E ele vai falar também, depois teve o Império Turco Otomano. Tem essa, ainda teve o Império Otomano ainda. Vamos lá. Ela tá aqui, né? Por conta de Constantino, tá? E eles estão aqui, ó, tomando tudo, ó. E eles acabam tomando tudo, tá? Esses bárbaros, eu vou encurtar a história, tá, gente? Mas esses bárbaros, eles acabam, por conta da maciça pregação da igreja, do evangelismo, a igreja ali... Quando fala igreja aqui, que entenda, tá? É a União dos Santos, não tem nada que não tinha denominação naquela época. Não existia nada disso. Até surgir a Igreja Católica Romana de pedra, né? E aí inventou, tomou posse do cristianismo e inventou. Aí veio o imperador Constantino, misturou o paganismo, parou de perseguir os cristãos, eu não sei se ele vai falar mais à frente. Aí alguns cristãos que as escrituras não eram liberadas. Depois que Yahshua, o nosso Messias, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, e foi para o Pai, e depois que morreram os apóstolos, todos aqueles lá, Paulo e para trás, aí a Igreja Católica, quando surgiu, roubou, tomou posse do cristianismo, não deixou ninguém mais ler as escrituras, os canos bíblicos, os rolos de papiros, né? Aí formaram o cano bíblico, que é o livro que a gente tem hoje. Aí o catolicismo que decidia qual livro ia entrar e qual não ia entrar no cano oficial, qual o livro era inspirado pelo Espírito Santo, qual não era. E aí, depois mais para frente, veio o imperador Constantino. Como o cristão naquela época não tinha conhecimento bíblico, eles aceitavam tudo que a Igreja Católica falava. Por quê? Porque o imperador Constantino viu uma imagem no céu da cruz, achou que era de Messias, se converteu entre aspas e proclamou o cristianismo uma das religiões que devia ser adotada. Aí parou de das perseguições com os outros imperadores, perseguiram o cristão e mataram. Entendeu? Então, aí misturou o paganismo com o cristianismo, que é o que a gente vê até hoje. Aí Martim Lutero veio, descobriu, desmontou tudo isso, viu? Aí a Igreja Católica vendeu o indulgência, lugar de salvação por dinheiro, por oferta, por dízimo. Aí Martim Lutero descobriu, fundou o protestantismo, acabou com a igreja que falou assim, não, a salvação é pela fé, de graça foram salvos. Aí que Paulo pregou, né, que tinha escondido, a Igreja Católica escondeu isso, entendeu? Então, a gente tem todo esse paganismo hoje aí no meio do cristianismo, que é o cristianismo falso por causa disso daí, entendeu? E aí ele não falou isso daí, né? Não sei se vai falar. Começa a montar muitos mosteiros nos campos, uma pregação muito maciça, e muitos dos bárbaros se convertem ao cristianismo, tá? Muitos dos bárbaros se convertem ao cristianismo. Vê se isso converteu verdadeiramente, né? Ou só entre aspas. Se encontra a Europa no ano 526. Você tem aí o reino dos ostrogóticos, você tem os burgúndios, saxões, bretões, reino suevo, tá? E o reino visigótico,
Tá? Os vândalos aqui no norte da África, tá? O reino vândalo. E aqui, ó, o reino romano do Oriente, tá vendo? Constantinopla, tá aqui intacta, né? Bonitinho. Enquanto isso já teve o concílio de Nicéia, já nasceu isso, Agostinho de Hipona, Concílio de Nicéia. Então, enquanto o couro está comendo aqui na Europa, no antigo Império Romano do Ocidente, no Império Romano do Oriente, eles estão lá, né, supervisionando o que está acontecendo no antigo Império Romano do Ocidente, que está ali dividido agora em vários reinos, né, para ver como que eles conseguem, através da administração dos papas, lá no Império Romano do Oriente, estar comandando, por meio da religião, a Europa. Certo? E aí você vê... aí ele já está falando, parece, reinos, do tempo do catolicismo romano, né? Tá? Vamos ver aqui o que nós temos mais para frente. Que aí depois... Muito bem. De Martinho Lutero para frente, depois do Império de Constantino e outros impérios que surgiram, né? Aí depois mais para frente veio chama, acabei de falar o nome dele agora, o Martinho Lutero. Aí, depois da reforma protestante que o Martinho Lutero fez, aí foram sabendo templos religiosos chamando de igreja. Aí que começou os enganos a se espalhar pela terra, entendeu? Vamos lá. Nesse meio tempo, já tinha engano, aí só piorou, né? Islâmica. E aí ainda tem isso. O Império Romano ele perde um pouco a sua vez, tá? Surge o Império Islâmico, e esse Império Islâmico faz os seus jihads em diversas partes para tentar conquistar a Europa, a Ásia e por aí vai. Você percebe que já, enquanto está o reino aqui, ó, a Europa sendo formado, o Império Islâmico ele começa a crescer, tá? E aí você tem o reino merovíndio e carolíngio, que vai do ano 450 a 987. Depois de Cristo. Tá? Isso depois de Cristo. Você tem aí Clovis I. Clovis? Tá? Que ele vai lá na Batalha de Tobiac em 496, tá? Depois de Cristo. Porque o que acontece? Nessa batalha de Tobiac, a esposa dele, a Clotilde de Borgonha, ela era uma católica muito fervorosa, né? E ela sempre quis converter o seu esposo. Daí ele está assemelhando esse Clovis aí com o Constantino, que se converteu Só que ele faz um trato. Ele fala, se eu vencer essa guerra aqui, eu me torno um cristão. Tá? Eu tô sabendo que se eu vencer, então, de fato, eu vou me tornar cristão. Ela, beleza, então tá bom, vai lá. E essa pintura aí representa exatamente isso, né? Que ele atribui a vitória dele, né? Atribui essa vitória a Deus, olha só, como se tivesse o céu intervindo na vitória dele, tá? E então esse Clovis ele se converte ao cristianismo, e muito do cristianismo deve-se a esse homem aqui, ó, Clovis I. Não foi só o Constantino, não. Constantino também teve um papel, mas ele também ajudou. Reino franco. Mas isso não é é o falso cristianismo, falso. Ele foi espalhando o catolicismo. Espalhando então, cristianismo. As pessoas atribuem muito o catolicismo na Europa por causa de Constantino. Na verdade, Constantino foi apenas uma peça. Mas é verdade. Clovis deu continuação. Existiam muitas outras peças muito importantes que fez todo um conjunto. Lógico. A fim de que o cristianismo Constantino partiu desse mundo, veio outros. E você percebe que isso foi no meio de guerras que ele venceu, e nem cristão ele é. Vou parar por aqui, irmãos, tá?
vocês compartilhem o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo, mais 2 vídeos aí para complementar, tá bom? Fui, muito obrigado. Vamos todos vocês em Ashua. Até o próximo vídeo.